Tu conhece um jogo chamado Esoteric Ebb? Esoteric Ebb é um RPG lançado recentemente, agora em março deste ano, né? Março de 2026, no caso. E ele, no primeiro momento, quando você começa a jogar o Esoteric Ebb, você nota muita semelhança com o Disco Elysium, né? Porque ele é um RPG, né? Tem toda a mecânica, né? E a, toda a gameplay do jogo, né? É um RPG clássico, né? No qual você controla o pior paladino do mundo, né? Só que ao invés de você resolver conflitos através de combate, você resolve por testes, né? Resolve por testes. E assim como o Disco Elysium, né? Os seus atributos é como se fossem personagens, você dialoga com eles, né? Você dialoga com seus atributos e faz testes, né? Teste de força, teste de destreza, enfim, né? O, o jogo ele foi desenvolvido pelo programador Christopher Bodegard, Christopher Bodegard, né? Um desenvolvedor sueco. E ele foi publicado pela Rawlfield. O Christopher ele estava com a ideia de fazer um RPG baseado no Dungeons and Dragons, né? Só que como quem estava desenvolvendo o jogo praticamente era só ele mesmo, né? Ele não ia ter tempo hábil, né? Assim, ele ia passar muito tempo desenvolvendo o jogo e isso acabou se tornando um problema de logística para ele, né? Quando o Disco Elysium foi lançado em 2019, ele viu, né, o jogo, né, ficou interessado por ele ser diferente, né, ter essa coisa de resolver os conflitos, né, e fazer da progressão, ajudar na progressão do personagem, né, com esses testes, né, e etc. Ele foi jogar o jogo, né, foi entender como é que funcionava o jogo e daí surgiu a inspiração dele, né, de colocar essa mecânica no jogo dele também, né. Então, você tem o seu personagem, né, no qual você progride, né, faz quests, né, conversa com NPCs, né, faz alianças, faz intrigas e etc e tal, né, mas você nunca tem um combate, você tem a realização de testes, né. A sua forma de lutar, né, é dialogando, né, digamos assim. E essa mecânica você, além de você, além de ter sido assim pioneira, né, no Disco Elysium, você tem aqui também, né. E como o jogo é um jogo temático de D&D, né, é a primeira vez que a gente vê algo assim num jogo de D&D, né? D&D que sempre priorizou os combates. Tem outras mecânicas também no jogo, né, que as mecânicas de magia, né, enfim, também estão presentes aqui, né? Mas são usadas de outra forma também, né? Isso, quando você vai ver o jogo, você vai entender, né? Você vai entender como elas foram utilizadas. É bem interessante, né? O jogo, ele, apesar de ter assim um gráfico meio simplista, né, por assim dizer, um gráfico assim muito cartunesco e tal, o, o design, né, do ambiente, a ambientação, né, os personagens, etc, é bem feito, né, é bem desenhado. O jogo tem muitas cores vivas, né, o que deixa até ele de certa forma assim charmoso, né, com cores vibrantes, né. Ele, apesar de ser um gráfico simples, né, é um gráfico bonito, né, é um gráfico que agrada, né. E também pela própria temática do jogo, né, porque o jogo ele não é só uma campanha assim séria, né, de RPG. Ele é bem, ele segue muito o tom da comédia, né? Então você tem muitas situações que são pura comédia, né? Pura comédia, é puro divertimento, assim, sabe?
E outra coisa interessante, né? Para quem assim não é muito chegado, né, em jogos de RPG, né, por causa de toda aquela coisa maçante de ficar grindando, né, ficar farmando, etc, tal, combatendo, ganhando experiência, aquilo e tal. Aqui você tem uma opção assim bem mais relax, né, digamos assim, bem mais suave, não é tão maçante, né? E você tem todo um alívio cômico, né? Você tem uma atmosfera leve, né? Não é nenhuma história pesada assim. Então você pode relaxar, né? É como se fosse um RPG de conforto, né? Digamos assim, né? Mas enfim, o jogo acabou de ser lançado, né? Mas tem recebido críticas muito positivas, né? Devido ao seu tom cômico, né? A jogabilidade que é bem simples, né? E o jogo não é tão maçante, né? O jogo é bem dinâmico, é bem engraçado, né? Você entra na história e você desfruta dela, né? E está sempre querendo avançar, né? Sempre querendo saber como vai continuar, né? Um jogo que lhe prende também, né? Também tem isso. Mas enfim, essa foi a minha dica de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado. É um jogo assim lançado há pouco tempo, né? Então tá quentinho aí. Se vocês quiserem conferir, né? Quem gosta de RPG e quem não gosta também, né? É um jogo assim bem interessante, né? Vale a pena dar uma olhada com carinho. Então eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Para mais dicas, segue a gente aqui em todas as redes sociais. Inscreva-se no nosso canal no YouTube também. Curta, comente, compartilhe com todo mundo. E nos vemos na próxima, tá ok? Valeu, falou e até mais.